responsabilidade. E as plataformas não querem assumir essa responsabilidade. Todas as vezes que elas sentaram na mesa com a Bert, não foi para frente. O que elas fizeram? Elas negociam, elas sentam, elas conversam. Na hora que chega no último minuto para você fazer um acordo, isso aconteceu algumas vezes, elas dizem, não temos mandato para poder resolver nada. Tem que ouvir não sei quem, não sei aonde, e nunca. Então, elas se propõem a conversar, a sentar com você, mas não negociam. Temos um problema seríssimo, que é a utilização dos nossos conteúdos jornalísticos, que são veiculados nas plataformas, e elas se utilizam desses conteúdos veiculados para venderem publicidade. Não pagam impostos no Brasil e ainda principal, não seguem as regras que a radiodifusão tem que seguir. Rádio e televisão têm regras claras de como atuam no Brasil. Elas não seguem essas regras claras. Vendem publicidade sem qualquer limite. E uma outra coisa muito importante que a radiodifusão tem no Brasil, eu não sei como acontece nos outros países, tem muitos países que parece que é semelhante ao Brasil e outros diferentes. Mas nós temos uma coisa que é fundamental. Somos obrigados, nos períodos eleitorais, a veicular propaganda eleitoral gratuita. E temos eleições esse ano para as prefeituras municipais e as plataformas não são obrigadas a seguir isso. Elas se utilizam dessa lacuna que existe no Brasil e que existe em outros países também, para ganhar muito dinheiro durante as eleições. E a radiodifusão perde ainda mais, porque além dela não conseguir ter as mesmas regalias das plataformas, ela ainda é obrigada a abrir espaço, e principalmente espaço que normalmente é o seu prime time, para que ela possa, para que os candidatos, sejam a prefeito, deputado estadual, federal, vereador, governador ou presidente da República ou senador, utilizam desse espaço, os partidos utilizam desse espaço, e nós, que são espaços gratuitos, e o que nós temos? Apenas você consegue ter ali a possibilidade de você fazer um encontro de contas no que diz respeito ao pagamento de impostos, que muitas vezes não acontece porque as empresas às vezes têm prejuízo, têm algum problema e não conseguem reaver um único tostão de volta desse espaço que ela estaria vendendo, que principalmente é o prime time e que é muito caro a essas empresas de radiodifusão, seja de rádio ou televisão. A responsabilidade pelo que elas colocam na internet vem gerando no Brasil, fora a última eleição que nós temos uma polarização muito grande, polarização essa que não acabou, e que mostra de forma clara o que está acontecendo no sul do Brasil, nesse desastre natural que está acontecendo no sul do Brasil, nessas enchentes, o que as plataformas estão veiculando de fake news. É um absurdo o que está acontecendo no Brasil, neste momento, em cima da desgraça alheia, em cima da tristeza das pessoas, em cima desse acidente que trouxe tantas mortes no Rio Grande do Sul e que trouxe também tanta gente desabrigada, tanta gente que perdeu tudo, e as plataformas não se sensibilizam por essa enxurrada de fake news que vem acontecendo com relação a esse desastre natural no Brasil. E o Paulo Tonet colocou uma coisa aqui muito importante, que é o estado dele, e o que ajudou e vem ajudando a população são os pequenos rádios a pilha. A ABERT, junto com a AGERT, a Associação de Radiodifusão do Rio Grande do Sul, fez um movimento para que recolhesse rádios a pilha, pequenos radinhos, tudo que fosse possível para que pudesse ser distribuído para a população, porque grande parte da população ficou sem luz, ficou sem internet, ficou sem alimento, ficou sem transporte, ficou sem médico, ficou sem hospital, e foi através desses pequenos rádios que eles conseguiram ter informação do que estava acontecendo. É muito importante que a gente consiga chegar, não só no Brasil, mas acredito que o problema é idêntico
O Desjardins, há pouco aqui, contou o que acontece no Canadá, que é absolutamente idêntico ao que acontece no Brasil. É impressionante como é que só muda o endereço, mas o assunto, os problemas são absolutamente idênticos. Então, é fundamental que possamos, de alguma forma, chegar a um denominador comum. E o mais importante, as plataformas se utilizam da opinião pública para passar informações absolutamente erradas. São fake news, quando elas dizem que o que a radiodifusão quer é censurar as plataformas. Não existe isso. Nós lutamos pela liberdade de imprensa, pela liberdade de expressão, desde o primeiro dia em que a BET foi criada há 60 anos. Isso é uma absoluta inverdade, isso não procede de forma alguma. E o que ela quer? Quando ela diz isso, a radiodifusão quer censurar o que as plataformas estão fazendo, ela coloca uma interrogação na cabeça do ouvinte, na cabeça do telespectador, na cabeça do cidadão, e faz com que ele muitas vezes fique contra a radiodifusão, ou fique contra a Câmara Federal, ou fique contra o próprio Executivo Judiciário, dizendo que o que nós estamos querendo é censurar as plataformas. Nunca existiu isso. O que nós queremos é que as plataformas se responsabilizem. Elas podem colocar e veicular nas suas plataformas o que elas quiserem, desde que elas se responsabilizem por esse conteúdo que elas veiculam. E, principalmente, temos um número muito grande de jornalistas no Brasil, e acredito que em diversos lugares do mundo. Esses jornalistas trabalham com absoluto profissionalismo, trabalham com muito afinco para poder trazer uma informação de credibilidade, para trazer uma informação verdadeira, uma informação que é checada, rechecada e muitas vezes trichecada, para que possa informar de forma clara ao ouvinte, ao telespectador. E as plataformas não fazem isso. É importante que esses jornalistas sejam remunerados por esses conteúdos que são... Nós não estamos contra que esses conteúdos sejam aproveitados e veiculados nas plataformas. O que nós queremos é o seguinte, é que esses conteúdos sejam também remunerados para que esses jornalistas tenham maior tranquilidade para fazer o seu trabalho num mercado concorrido, como é no Brasil e em diversos outros lugares do mundo. E termino aqui dizendo o seguinte, o Congresso Nacional vem discutindo isso, o próprio deputado Cezinha, aqui representando o presidente Arthur Lira da Câmara Federal, disse que o Congresso vem discutindo, começamos com 2630, houve uma divisão, foi para o 2370, são os números dos projetos, não conseguimos chegar no denominador comum. Por quê? Exatamente porque as plataformas disseminaram fake news, dizendo que o que a gente queria era censurar, o que a gente queria era proibir, o que a gente queria era cercear a liberdade dessas plataformas no nosso país, o que é absolutamente mentiroso. Então, eu estou aqui com o Rick e com o Paulo. O Paulo é da Anatel, que é o nosso FCC no Brasil, e o Rick, que é o vice-presidente executivo aqui do Negócios Regulatórios da NAB. E eu queria começar aqui o seguinte. Ô Rick, eu queria que você comentasse, por favor, começasse com você, por gentileza, o que vem acontecendo aqui nos Estados Unidos, o que é possível fazer, porque pelo que nós estamos conversando em vários lugares do mundo, os problemas são absolutamente idênticos. Por favor. Well, obrigado. Thank you. That's the extent of my Brazilian that I can speak in the room. Portuguese, my wife is from Brazil, from Sao Paulo. But the words I've all seemed to have picked up are things I probably couldn't repeat. Certainly not on TV. So I'll stick with English for the moment. But thank you very much for the introduction. And yes, we face many of the same problems here in the U.S. Both in terms of compensation that we heard in the initial panel, you're talking about the challenges of broadcasters being compensated appropriately for their work.
And then what we spend a lot of time here on as well, which is just the regime of regulations that we face every day that our competitors do not. And I think it's safe to say that if you started today, you flew in and said, okay, we're going to regulate, you would certainly not come up with what we've come up with today. And to undo that and to get to a state where I think is better for a competitive news and information landscape, which is what we're talking about here, I think it's going to take some real leadership from our policymakers in DC, especially at the FCC, to not continue this slow march towards death, which is happening if the FCC continues to turn a blind eye to just the massive differences in regulations among technologies. And it seems to work inversely. The older the technology, the more regulated it is. Commissioner Carr from the FCC mentioned the wireless industry. I'm very familiar with that because before coming to NAB, I was the head of the wireless bureau at the FCC, so I'm very familiar with that. And the reason our wireless industry, mobile wireless, has really flourished in the US is because of a hands-off approach by the FCC. The FCC said, here are the guardrails, but then you go innovate, you go do what you need to do. Commissioner Carr talked about this. And we have, one of the leading industries in the world, global leadership here in the US and work with many other countries, including Brazil, as a result of that sort of freedom given to industry to go ahead and innovate. And then now you see the big tech sector, which is sort of the new kids on the block, and there's almost no regulation there. Some of which is bad, and some of which is, you talked about, Flavio, hurts overall society, and the government needs to step in. And some of it has led to their ability to deliver lots of products and services that we wouldn't otherwise have. So the question that I spend a lot of time thinking about here is, how do we undo this inertia that has led us to, Commissioner Carr talked about it, in the US 30 years ago we passed a law that the FCC is supposed to revisit its rules guarding ownership in the US, and how have we had almost no changes? Almost none. 30 years, all these technologies going, clearly competing with what we do, and yet the FCC can continue to say, nope, sorry, we'll just continue to do the same old thing until you end up like newspapers, and there's only a few of you left, and you're in New York, and Chicago, and LA, and we're good. And we'll let social media run with the rest. But obviously that's not the outcome any of us want. But that's going to take real leadership, and it's going to take a chance for the FCC and policymakers to look at themselves and their role in all of this. Letting things continue to go the way they are is actually a thumb on the scale for big tech. It just is. That's turning a blind eye to what is so important that we need in this country and globally. As I talk to my friends in other countries here in broadcasting, we hear the same message, right? That we labor under these particular things, some of which had very good origins, very appropriate at the start. But the question is today, is this what we need? Again, if we're serious about democracy in the US, for example, and what broadcasters' role in that, investigative journalism, tying local communities together, are those things important enough to actually break free from the, again, inertia and also political box checking? There's a lot of that goes on. One thing I often hear at the FCC, which is troubling for me, which is we'll say, well, hang on a second, if you're going to take a step here and regulate us, what about the counterparts? In the tech industry, for example, or the wireless industry. Well, we don't have authority. And that's the end of as if that's a reason for the government to take a particular step. That's not a reason. That's an excuse why one particular body is trying to not look at everything else. But the bottom line here is that we need a government, we need an FCC, a Congress, that will, every time it takes a step, think, what does it do to everybody? Not what does it do to broadcasters, what does it do to everybody? What does it do to the playing field? So for example, at the FCC right now, we have a bizarre proceeding continuing to go on, which is adding more rules to broadcasters, responsibilities to disclose when any foreign money goes to someone they lease time to on their station. And the question is, the rules are already in place. We already have to disclose, case closed, end of story. But yet, the FCC says, no, we're going to put more rules on you. Now, granted, Facebook
may have changed the course of the 2016 election, but no, there's no rules on Facebook. Broadcasters, there's 5 or 6 out of 13,000 that air any money they're paid from foreign governments to air propaganda on US airways. Again, less than a dozen. And we're facing those rules. And what happens is, not only is it harder for us to do our job, but we're giving advertisers and everybody else the opportunity to say, where do I want to place my money? Where do I want to invest? Commissioner Carr talked about that. And why, at some point they go, why would we want to invest with broadcasters if we have all these rules here, but none if we walk down the street? Oh, and by the way, we can target individual people. Privacy rules don't apply. All these sorts of things. So it's difficult in this country because we face, much like you, a set of both regulations and a failure of compensation for all the things that we're told are so good about our industry. But the government really has to put its money where its mouth is, or else we'll end up where newspapers are. There's no question. And you'll be getting all of your information from Facebook. The story that your grandfather sends you, this is absolutely true. That's your news. But the FCC has to take that seriously. And that's going to take leadership and effort. And we don't see that at the moment. We just see more of the same, one after the other, after new rule, after new rule, after new rule, as if these things don't exist. But our message, and I think we share this with you, is that governments really have to take account of the pressure they're putting on the news and information industry, the legitimate one, and while they're not regulating the other. So either it's got to be both ways. So either regulate both, regulate neither, whatever it may be. But that's an actual effort. That's not just that's actual government really putting some effort behind trying to figure these things out. Because otherwise we're going to be left behind. And the last note I'll have here, because I know that we share this with other countries, Brazil included, as we look forward to trying to innovate. Commissioner Carr talked about 2G and 3G and 4G and 5G. Meanwhile, we're just trying to get the 3.0. And ATSC 3.0 here in the US to deliver the things that are so important. We need a government that's agile enough to do what we did with the wireless industry, which is help them get, the FCC here is basically a cheerleader for 5G. We don't have a cheerleader for ATSC 3.0. 5G is basically an advertising slogan of the FCC, and for good reason. There's lots of great services, there's lots of great things. But we need to have that for 3.0. We don't hear that about 3.0. We hear, well, what's this problem? What's that problem? What's this problem? What's that problem? And it really is a group effort here, and there are problems, and there are things to solve. But what we need, again, if it's going to be equal, if you're going to want us to be effective, to fuel democracy, you got to have that. If we have a slow-moving apparatus because we've been around a long time, that shouldn't really be the reason, then we are not going to make it. And all the people here in work U.S. broadcasting or regulating it will not have jobs. It just won't be here. So we all have to work together to ensure that we're competitive, because it really matters to the country here and to the world. So thank you. Temos exatamente os mesmos problemas. Você disse duas coisas aí fundamentais. Primeiro, temos que ter liderança. O governo tem rapidez enorme para fazer as coisas quando se trata de telecomunicações, de telefonia celular. É uma rapidez que resolve-se de forma uníssona dentro do governo e de forma rápida. É fundamental. Liderança. O presidente da Câmara dos Deputados no Brasil, o deputado Arthur Lira, disse uma coisa muito importante, que é o seguinte: o estrago que essas fake news vêm fazendo na vida das pessoas de forma pessoal, só quem sofreu algum ataque de ódio ou de desinformação ou de informação mentirosa na internet, nas plataformas, já sabe o que é isso, e ele sofreu. Então ele brinca o seguinte: eu acho que a gente precisa que os 570 deputados, os 83 senadores sofram isso para que eles possam efetivamente tomar providências. Então, Paulo, eu peço a você que comente, sei que a Anatel também, o presidente Baigorre está bastante empenhado nisso, em resolver isso, inclusive a Anatel gostaria muito que fosse a Anatel a fiscalizadora e a reguladora desse processo no Brasil. Por favor. Obrigado, Flávio.
agradecendo aqui, já comentando, né, porque foram convidados o ministro, o presidente Bagor, não puderam estar aqui presentes, então estou aqui representando a Anatel, né, a pessoa do presidente Bagor, também o superintendente Vinícius Caramba, e agradecer também, né, e ressaltar a sua liderança, a liderança do Paulo nesse processo. Como você falou muito bem, né, Flávio, a gente está num momento de necessidade de revisitar, né, e esse painel aqui falando de assimetria, é interessante esse ponto, né? Por que é assimetria? A gente está falando de serviços distintos, né, de origens distintas, né, objetivos distintos, e eu gostei da fala do Rick agora, que quanto mais antigo um serviço, mais regulado ele é. É verdade, né, a gente enxerga isso. Então a gente tem, né, algumas questões aí a se colocarem a respeito dessa simetria regulatória. Então, por exemplo, né, quando a gente fala muito em questão de conteúdo e o serviço de rede, de telecom ou de radiodifusão, a estrutura de radiodifusão para distribuição de um sinal, né, a radiodifusão já lida com a regulação de conteúdo desde sempre. Sempre o conteúdo de radiodifusão foi regulado, né, temos normas para isso. Particularmente no Brasil, a regulação da radiodifusão ela é competência do Ministério e da Anatel, cada um com seu, né, com as suas atribuições. A Anatel em questões mais técnicas, né, ligadas à radiodifusão. Só que hoje o que acontece, né? A gente verifica que é necessário também, do lado de telecomunicações, a gente dar uma olhada no conteúdo. A gente não está olhando no conteúdo do que o cidadão está publicando, mas a gente está vendo como esse conteúdo está sendo distribuído, o que esse conteúdo está levando, o impacto desse conteúdo. Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, quando a regulação começou no Brasil, né, a Anatel vai fazer 27 anos esse ano, essa questão tinha um outro peso. Então nós precisávamos muito mais fazer uma regulação da infraestrutura da distribuição do que o conteúdo. Isso mudou hoje, né? E daqui a pouco eu vou falar, né, Flávio, das ferramentas regulatórias, né, de por que a Anatel é o ente natural para fazer essa regulação, porque nós trabalhamos com essas ferramentas regulatórias. E hoje a gente está no momento de fazer uma avaliação do resultado regulatório, do que está posto hoje, né, qual é o normativo de hoje de regulamentação, de regulação dos serviços, de conteúdos. Então a gente precisa avaliar e precisa mudar. E a gente quer isso, né? A Anatel, por estar preparada para fazer essa regulação, nós temos até uma superintendência de competição. Então é esse o ponto, né? A concorrência ela vai existir, de certa forma vai ser regulada com responsabilidade, né? Todos os envolvidos aí nessa questão de distribuição de informação para a população têm que ser responsabilizados de maneira igual, de maneira justa, né? Então, nesse sentido, nós temos aí um ponto, né, que já foi discutido no painel anterior, a remuneração do conteúdo jornalístico. É interessante que também isso já está previsto em termos de radiodifusão. Lá o nosso colega aqui do FCC falou da regulamentação aqui é de 96, a nossa é 34 anos mais velha, né? Então, nós temos lá já previsto que quando uma empresa de radiodifusão transmitir um conteúdo de outra empresa de radiodifusão, tem que ter uma autorização, né? Veja que não foi previsto aí um pagamento necessariamente, mas foi previsto que um ente, né, uma emissora de radiodifusão tem que ter autorização de quem produziu aquele conteúdo. Aí, né, em termos de regulação, a gente entende que isso é um acordo privado entre duas entidades, que pode ou não haver pagamento aí. Então já é previsto lá na lei 4.117, né, essa autorização. Então nós temos também que trazer isso para cá, as plataformas. As plataformas não podem simplesmente pegar o conteúdo produzido. Achei interessante também o número falado no primeiro painel, 1/3 do custo mais ou menos de uma emissora para produção de conteúdos jornalísticos, né? Isso é muito alto, né? Se a gente for verificar, né, os custos, né, de uma emissora. Então tudo isso tem que ser colocado na mesa. E também essa questão, né, de como a radiodifusão já há muitos anos ela é regulada, né, do ponto de vista de conteúdo. Hoje a gente tem, do outro lado, plataformas que não tem nenhuma regulação e é caminho livre para fake news, né? E, de novo, né, citando
o desastre que tem acontecido lá no Rio Grande do Sul, até mesmo o Estado brasileiro está sendo vítima de fake news agora, porque está sendo propagado que o Estado não está fazendo nada, seja federal, estadual, municipal, né? E a gente tem, a Anatel está lá, a outra agência NTT também envolvida naquela notícia sobre os caminhões e tal. Então, além de outros entes aí estatais que estão sim trabalhando, né, para apoiar, ajudar a população nesse sentido. E você veja, né, que novamente citando aí questões de assimetrias, na plataforma, inclusive, pode ser feito um movimento de pagar para impulsionamento de fake news, o que é absolutamente absurdo se a gente for pensar na radiodifusão de uma coisa dessa acontecendo, né? Então, a plataforma ela está sendo remunerada por conta de um conteúdo de fake news, muito estranho, né? Então, tudo isso a gente tem que dosar. E no caminho de, não necessariamente a gente simplesmente regular, criar regras para as plataformas, mas a gente também pode, né, avaliando esse normativo muito antigo da radiodifusão, né, muitas coisas ali são boas, né, devem ser mantidas. Mas, por exemplo, a gente tem recentemente até o que iniciou como uma iniciativa do deputado Cezinha, e agora teve uma emenda, sobre ter uma lei, se eu não me engano é a 6.606, e fala que toda emissora de TV tem que transmitir semanalmente um filme de língua estrangeira com legendas, né? Isso realmente, hoje em dia, é necessário, né? Então, é uma lei de 78, né? Um pouquinho mais nova que eu, e isso precisa ser revisto, né? Esses pontos, tanto de um lado, de retirar a regulação da radiodifusão, e a gente colocar regulações nas plataformas de serviços de telecomunicações. E aí a regulação, o que é o importante dela, né? A regulação é uma ferramenta do Estado para que ela, né, provoque um comportamento no regulado, né? A regulação ela tem essa questão de até mesmo ter uma influência em setores econômicos, né? Então o regulador vai dosando, vai fazendo aquilo que é necessário para que a sociedade demanda, o que o mercado demanda, o que o consumidor demanda e também, às vezes, o que o Estado quer que seja colocado em determinados assuntos. Então, a regulação, apesar de ser recente no Brasil, aqui nos Estados Unidos ela já tem mais de 100 anos, né? No Brasil a gente pode colocar aí que regulação é um assunto que passou, não tem 30 anos ainda que a gente lida formalmente, né, com as agências reguladoras no Brasil, mas a gente já tem muita robustez nesses poucos anos de vida, né, das agências em ter as ferramentas. Então, são análise de impacto regulatório, a avaliação do resultado regulatório, as consultas públicas, audiências públicas, e é sempre isso, voltado sempre a essa regulação, essa ferramenta do Estado, ela é sempre é mandatório isso, a participação social. Então, o setor envolvido é ouvido, a sociedade é ouvida, e tudo isso é feito coletivamente, né? A agência reguladora, de certa forma, ela lidera esse processo, mas todos os nossos normativos, resoluções, portarias, atos de requisitos, e assim, qualquer regulamento que precise ser feito, ou qualquer outro comportamento que o regulador, né, essa ferramenta do Estado brasileiro, de qualquer Estado, tenha para direcionar ali um comportamento. E agora a gente está vendo que é altamente necessário, né? Eu falo, ainda não é um processo formal de avaliação do resultado regulatório, mas é o que a gente está fazendo agora, nesse momento, né? A gente está verificando que aquilo que a gente propôs alguns anos atrás entre radiodifusão e as plataformas não tem funcionado e a gente precisa equalizar essas regulações para chegar no ambiente de competitividade e principalmente de responsabilidade. E a Anatel faz isso naturalmente. Ela tem domínio dessas ferramentas, então por isso que nosso presidente defende muito bem essa questão da Anatel liderar esse processo de regulamentação das plataformas, porque, de certa forma, é o nosso ambiente. A gente já tem exemplos aí das eleições, onde o Tribunal Superior Eleitoral, né, solicitou à Anatel algumas ações, nós cumprimos com essas obrigações solicitadas. Então, a gente já tem ali esse ambiente preparado, com as ferramentas necessárias, e já temos até, de uma certa forma, uma experiência em pontos, questões aí pontuais durante as eleições. Bom, Flávio, e eu queria também aqui aproveitar a oportunidade, né, a gente não está lutando contra um inimigo,
né? A gente está equalizando as coisas. Né? E eu queria só uns parceiros. Sim, sim. E a gente queria citar justamente essa parceria no projeto da TV 3.0. Porque o que acontece? Né? A TV 3.0, que a gente é a nova geração de televisão digital lá no Brasil, ela é híbrida. Então, modelos de negócios para os radiodifusores serão colocados em distribuição tanto pelo ar quanto pela banda larga. Né? Às vezes nas apresentações que eu tenho feito recentemente aí, eu sempre falo, né? Não, o conteúdo também vai pela internet. A gente vai levar uma URL para assistir um conteúdo sob demanda, que até mesmo pode ser pago. Né? Criar um novo modelo de negócio para o radiodifusor nesse sentido. Então, a gente tem que falar assim, sempre essa parceria, hoje o ambiente, a tecnologia é propícia a isso, né? A banda larga junto com a distribuição terrestre é uma ferramenta muito, muito bem-vinda para o setor de radiodifusão, né? E aí vão ter N possibilidades futuras aí, no futuro próximo do setor. E como eu falo, né, também nessa questão dessa evolução da tecnologia da TV 3.0, é necessário também a gente revisitar esses normativos de radiodifusão, porque muitas das coisas, até algumas bem disruptivas que a gente quer fazer com o projeto da TV 3.0, ela bate em normativos, em leis, em decretos, em resoluções da Anatel, em portarias do Ministério, que impedem algumas inovações. Recentemente eu fiz uma pesquisa, que é uma ferramenta que faz busca em constituições, né, dos países. A palavra televisão constava em 70 constituições. Então, por que a radiodifusão está regulada a nível constitucional? Né? Então, isso precisa ser revisto, né, deputado? Né? O Congresso precisa verificar essa questão. Aquilo que foi visto anos atrás, a alta regulação, né, a intensidade de regulação da radiodifusão, nesse momento ela precisa ser revista também. Então, Flávio, é isso que eu queria passar aqui para vocês e agradeço bastante o convite novamente. Obrigado. Bom, muito obrigado. Eu sei o seguinte, nós temos aqui algum tempo ainda, eu vou fazer uma pergunta para você, uma política, e depois uma pergunta, a mesma pergunta para vocês outros. Mas eu queria comentar aqui rapidamente o seguinte, precisamos dar uma solução urgente e rápida para isso, seja no Brasil, seja nos outros países, para que a gente possa encerrar de forma definitiva essa campanha que é feita querendo denegrir com a rádio e com a televisão. Primeiro tentaram com a rádio, dizendo que a rádio estava morta. A rádio não só não morreu, como surgiu com mais força ainda, e a gente tem brincado na Abert que o rádio vai anunciar o fim da internet. E depois com a televisão. A televisão continua sendo o maior veículo de massa. No Brasil, mais de 80% do conteúdo que é veiculado no Brasil, não interessa a plataforma que o conteúdo esteja. Se está numa tela de televisão, se está num celular, se está num PC, não interessa. Mas 83%, em torno de 83% do conteúdo que é colocado à disposição do cidadão no Brasil vem da radiodifusão. Conteúdo esse que é feito de forma séria, que é feita de forma com absoluta credibilidade e responsabilidade. Então, eu acho que é importante que esses países, não só o Brasil, mas todos os países, tentem chegar num denominador comum da forma mais rápida possível para que a gente possa impedir esses estragos que vêm acontecendo. Ô Henrique, eu queria lhe pedir o seguinte, no Brasil nós temos um projeto de lei, o deputado Cezinha já comentou sobre isso, aliás, temos mais de um, que trata da regulamentação das plataformas. Essa aprovação desse projeto já foi adiada algumas vezes, voltou-se a se discutir novamente agora, o deputado disse com um novo número, e ele foi objeto na época de fake news de tudo quanto é jeito, e por isso não foi para frente, porque dizia que censurava, que regulava, que acabava com a liberdade de expressão, que não é verdade. Aqui nos Estados Unidos, quais as iniciativas adotadas para a redução das assimetrias entre radiodifusão e as Big Techs? De um modo geral, também enfrenta essa forte resistência das plataformas aqui nos Estados Unidos? So, yes, thank you. So Congress has actually, and you heard a little bit on the last panel, has started to take some important steps here in the U.S. to
address the asymmetry. The Journalism Act that I know Sean was talking about before, to compensate broadcasters, that's certainly one element. Incenting more journalism, another. Incentives are such a big piece of it. Those are critical components that the U.S. Congress have taken up to try and address some of this asymmetry. I think it's going to be a work in progress because one thing we have learned the hard way about regulation is there are many unintended consequences, so you want to make sure you've got everything in order. But I think there's some leaders in Congress who are really taking appropriate steps to try and address this. The issue has certainly bubbled up to the top. And I also think it's going to have to come from reducing regulations on the broadcast side, right? Which is, it's kind of both ways. One is ensuring that the right framework is in place to compensate broadcasters, for example, so that you keep incenting more journalism, keep the platform going so that you have that trusted journalism, not the fake news that you're seeing right now, which is even something as important as the floods in Brazil. The fact that there are many people out there who will take advantage of that, and that's putting lives in danger. But if you want us to be there to ensure that the right information is getting out, the correct information, these initiatives are incredibly important. But I think it's a combination of affirmative steps, which Congress is working on, and then just a recognition at the agency level that broadcasters cannot keep competing with this 10 tons of regulations on our backs. Great, thank you very much. I think we have the same problem. And the problem is on the hands of the Congress. I'm sure that is exactly what happened in Brazil, and I think in the countries in South America as well. Paulo, você disse aqui sobre a possibilidade, aliás, que é uma coisa, uma vez regulamentado isso no Brasil, precisamos ter um instrumento e um órgão, uma instituição que fiscalize e regule essas ações. A palavra fiscalizar e regular são palavras muito perigosas, porque você pode trazer uma forma de cercear realmente liberdades ou qualquer outra possibilidade de criar instrumentos que acabam se transformando num monstro. O presidente da Anatel já disse por diversas vezes que a Anatel é o ente estatal brasileiro que reúne as melhores condições para assumir essa eventual regulação e fiscalização do mercado de plataformas digitais. Eu queria saber o seguinte, na sua visão, qual o papel do Estado na defesa da soberania digital, da governança e segurança da internet? E como a Anatel pode contribuir com esse processo? Perfeito, claro. É interessante que a sua pergunta começa, qual o papel do Estado? Então, o Estado é um ente muito maior que a Anatel, vamos colocar assim, Então, também uma coisa que você falou no início, Às vezes, a gente tem que ter em conta que a Anatel, às vezes, ela não pode iniciar um processo, tem que ser iniciado por meio de uma lei, por meio de uma política pública, e aí sim, a agência reguladora, como implementadora das políticas públicas, vai fazer o seu papel mais detalhado ali no final das contas de regular e fiscalizar, eu sempre coloco, eu estou na Anatel já há 17 anos, e nesse tempo todo, não é para ter medo de regulamentação e fiscalização, principalmente porque são ferramentas que são elaboradas com a participação pública. Vocês sabem muito bem, quem participa das audiências públicas da Anatel, das consultas públicas, que tudo isso é debatido amplamente antes de se tornar um regulamento. Até mesmo por isso, já foi falado aqui algumas vezes hoje, às vezes se estuda, avalia, não se sai do lugar. Porque também o papel da agência é dar segurança jurídica a todo o processo, ao investidor, ao setor, quem está prestando aquele serviço. Como eu disse, a Anatel tem as ferramentas. A Anatel, como órgão regulador, sabe fazer isso e a plataforma ela está muito próxima do nosso setor regulado. Então, ontem mesmo saiu uma entrevista do presidente Baigorre, ele até usou o termo do porrete, falou assim, a Anatel, de certa forma, já tem o porrete na mão
para, se precisar, atuar. A Anatel sabe atuar, né? Regula o setor de telecomunicações e de radiodifusão. Então, a gente só precisa de alguns ajustes para, né, colocar as plataformas também abaixo da regulação da Anatel. E estamos preparados para isso. Perfeito. Debatemos aqui nesse painel a importância de se tratar sobre a regulação das plataformas, sobre o enfoque da concorrência, da responsabilidade das plataformas e transparência. O mundo está debatendo o tema, porque sabemos que a falta de regras pode representar até mesmo graves danos à democracia. Essa pergunta eu faço para os dois. Primeiro, de que maneira a atuação conjunta e a mobilização global dos países pode ser benéfica para a correção das assimetrias advindas com esse novo ecossistema digital? Por favor. Well, these conversations are a good start. Just listening to what both you, Shapalo, are dealing with, a lot of it's similar across nations. So I think that's important. And having these conversations, and from one regulator to another, is important as well, because it's not an easy job. It's a very hard job. And as new technologies come online, it's complicated for governments to take and assess how they fit in, and in their infancy, you don't know what they're going to become. And so these kinds of conversations across nations are incredibly important because we learn from each other's experiences. We find out we have a lot in common, or is there something that one nation has kind of figured out that another nation can follow? And so these conversations, because we don't have all the answers here, sure you don't have all the answers in Brazil, and so it really matters how we communicate and try and figure out together solutions that really do affect most countries. Thank you very much. Paulo, por favor. Obrigado, Fábio. É interessante que essa cooperação entre os reguladores, né, ela é necessária, porque as plataformas, ela não está isoladamente em um país. A plataforma é global. Então, é que eu falo, o regulador quer um comportamento do regulado. Então, se a gente alinhar o que os reguladores querem de comportamento, naturalmente, esse regulado global vai ter que atender os reguladores, porque sempre a gente escuta falar de que vai abandonar o país, vai abandonar os usuários, né, que tem sim um grande efeito, né, dependendo da plataforma, as plataformas atingem um percentual muito grande da população e ficar sem o serviço que elas prestam não é bom. Né? Então o regulador tem que olhar isso, agir conjuntamente com os demais para que esse comportamento global seja atingido. Por isso que é muito importante essa cooperação entre os reguladores globais. Com certeza. Muito obrigado, Paulo. Aliás, as plataformas, por diversas vezes no Brasil, vieram me perguntar que porcaria é essa que nós estamos fazendo, correr o mundo para conversar sobre esse assunto. E estamos fazendo exatamente para poder alertar e mostrar que nós temos um problema aqui, que é fundamental que a gente combata esse problema conjuntamente. Eu me lembro que quando nós iniciamos a conversa aqui com o Kurtz, em janeiro, aliás, não foi em janeiro, foi o ano passado, em outubro, na NAB em Nova York, na NAB Show em Nova York. E o Oswaldo Quintana, que é o diretor-geral da AIR, virou para o Kurtz e falou assim: nós estamos aqui conduzindo isso de forma muito cavalheiresca. Ele virou e falou assim: aqui nos Estados Unidos não, nós estamos combatendo mesmo. Não tem cavalheirismo nenhum, temos que combater. Eu acho que é exatamente isso que está acontecendo e acho que é muito salutar e importante que os países consigam se reunir, que esse é um problema sério e muitas vezes acho que a radiodifusão não está tendo a noção exata do perigo que isso significa para o nosso mundo. É fundamental, porque isso vem tirando a cada dia um pedaço do nosso negócio e se isso não for rapidamente resolvido, nós não sabemos o que vai acontecer. De qualquer forma, nós estamos com o tempo aqui terminado. Eu queria, antes de passar a palavra para o Barão novamente, agradecer a presença de todos aqui, os nossos conselheiros e companheiros da AIR. Muito obrigado pela presença, o apoio do Oswaldo, principalmente do Paulo Tonet, presidente da AIR, os nossos companheiros do Brasil, o Xedid, que é o presidente da Associação
de Radiodifusão do Estado de São Paulo, o Kaique, que é o presidente da Associação do Estado do Paraná, a importância de vocês estarem aqui, que eu acho que isso é muito importante, para passar para o Brasil um feedback do que é que aconteceu aqui, que eu acho que isso é fundamental. A presença do deputado Cezinha e de todos os brasileiros que estão aqui, Marcelo, eu acho que isso foi muito importante. Eu quero agradecer também a Sui, que trabalhou incansavelmente para que a gente tivesse sucesso nisso aqui, a equipe da ABERT, ao Cristiano, a Tereza, ao Luiz Gustavo, ao Rodolfo, porque foi um trabalho de formiguinha para a gente chegar aqui. Mas muito obrigado, quero agradecer de forma muito calorosa ao presidente Campos, TNAB, desde o primeiro minuto se colocou à disposição para fazer esse evento aqui em Washington, e acho que é mais uma pedrinha que a gente vai colocando no nosso castelinho para a gente conseguir resolver esse problema. Muito obrigado. Barão, por favor. Thank you for after so many ideas exchange, search and reach content that will carry on our legacy. You have reached the end of the Radio and Television Summit of the Americas. Thank you all for attending this event. To the next, and everyone is invited to the lunch. Thank you very much.